Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês estão vendo o vídeo, mas como eu conversei com vocês na aula passada, vamos dar prosseguimento, à nossa segunda parte, para encerrar o assunto sobre medição de vazão. Hoje é uma aula relativamente mais curta, a aula passada foi muito longa, muito densa, muitos equipamentos. Hoje vai ser um pouquinho mais tranquilo, eu separei essa parte aqui para ser uma aula mais tranquila, mais curta, para a gente debater, ok? Como eu havia comentado com vocês na aula passada, começando pelos medidores de vazão eletromagnéticos. Qual que é o princípio de funcionamento desses medidores? Vocês estão vendo aqui a tubulação e o sentido do fluxo da vazão nessa tubulação. Essa vazão, esse fluido vai empurrar aqui essa peça, nosso sensor, o B, condutor. E ao empurrar, ao fazer esse movimento aqui, rotacional, à medida que o fluxo vai passando aqui, há uma alteração da densidade magnética B aqui. Temos uma bobina aqui também. E que gera uma força eletromotriz induzida, ok? Então, ao longo do campo magnético, que é justamente proporcional à velocidade. É um medidor muito bom, tem uma precisão muito boa, tem um custo elevado, mas que vale a pena, dependendo da aplicação. Mas tem uma principal, uma condição principal, que é justamente o nosso fluido, ele tem que ser um condutor elétrico, ok? Com a condutividade mínima aqui entre 0,1 e 200, ok? Então, essa é a condição necessária para você utilizar esse tipo de medidor. Aqui mais à frente nos slides, vocês vão ver que ele não tem outras limitações no sentido... Pode ser um fluido, eventualmente, que contenha partículas, particulados no fluido, que não precisa ser homogêneo, mas tem essa condição necessária de ser um fluido condutivo, ok? Então, já equacionando esse princípio de funcionamento, nós temos aqui a nossa tensão induzida, densidade do fluxo magnético e diâmetro interno do sensor e a velocidade do nosso fluido, que é o que interessa para a gente. Com a velocidade do fluido, a gente consegue a vazão, que é o nosso objetivo. Isolando justamente essa variável, que é a velocidade, a gente consegue chegar na nossa equação que relaciona essas variáveis com a vazão. Ou seja, nossa vazão aqui é igual a π vezes o diâmetro interno do sensor vezes a força eletromotriz induzida sobre 4 vezes a densidade de fluxo magnético. Okay? Então, a gente consegue relacionar aqui a FEM produzida com a vazão que nós queremos medir do nosso fluido. Por isso mesmo, o nosso fluido deve ser um fluido condutivo. Okay? Se o B for constante, a gente vai ter que essa vazão é diretamente proporcional à minha variável U aqui, que aí a gente teria essa parcela constante e esses dois diretamente proporcionais. Ok? Alguns exemplos aqui de medidores eletromagnéticos, ok? Para visualizar. O importante aqui, que eu deixo atentado para vocês, que é bom se atentar, na verdade, são as localizações de instalação, ok? Porque nós precisamos que essa tubulação seja totalmente preenchida. Eu não posso ter ar, eventualmente bolhas de ar. Por isso, em locais onde pode ter formação de bolhas ou o tubo não vai ser totalmente preenchido, a gente não pode instalar esse tipo de equipamento, ok? Não está totalmente cheio. Então, nós temos essa condição de instalação aqui. Outra condição também importante nesse sentido, nós temos um instrumento que contém, além de conter partes móveis, ou seja, a gente tem um gasto maior com manutenção, a gente também tem um equipamento elétrico. Então, ele não pode ser instalado em lugares onde a gente esteja trabalhando, por exemplo, com fluidos inflamáveis, tanto líquidos quanto gases,
situações onde eu não possa ter, assim, risco de explosão, alguma coisa que eu não possa instalar equipamentos elétricos em função de faísca, algum curto, alguma coisa assim. Então, nós temos essa limitação também, ok? E nas vantagens e desvantagens, aqui, algumas eu já até falei para vocês, quis ressaltar isso aqui, a Vale utiliza muito esse tipo de medidor, principalmente para vazão de polpa de minério, né? É um fluido que ele é sujo, entre aspas, né? Ele tem sólidos em suspensão, polpa de minério, mas é condutivo e se encaixa, por exemplo, como um bom instrumento de medição. Principais vantagens: pode medir fluidos laminares e turbulentos. Retomando isso que a gente viu na aula passada, o que são fluidos laminares e turbulentos? Nosso coeficiente de Reynolds menor que 2000, laminar, nós não temos mistura entre os fluidos, nós temos uma propagação, aqui os fluidos separados, uma velocidade menor, que não se misturam. E os turbulentos, com coeficiente de Reynolds acima de 2000, nós temos os fluidos se misturando aqui, uma velocidade maior, né, turbulenta, e com esses fluidos todos se misturando, ok? Então, relembrando lá, a gente viu isso nos slides anteriores, na aula passada, ok? Isso é importante, essa coeficiente de Reynolds agora vai voltar bastante pra gente. A gente falar aqui desses coeficientes laminares e turbulentos, ok? A desvantagem que eu já citei para vocês é essa daqui, né, da condutividade mínima, e do instrumento elétrico, né? A montagem ela é limitada a locais seguros, né? Ou então, se exige uma técnica adicional de segurança para montagem no local, né? Mas esse aqui já é um pouco mais complicado. Já é um material que ele tem um custo mais elevado, ele tem a vantagem de se medir fluidos sujos, abrasivos, com sólidos e suspensão, mas a gente tem essa desvantagem aqui de ser um instrumento elétrico. Okay? Agora, um medidor um tanto quanto inusitado, eu diria. Diferente, bem diferente. O pessoal tem criatividade aí na construção de equipamentos de medição. São os medidores de vazão por vórtice. Então, qual que é o princípio de funcionamento? Eu vou criar vórtices, vou colocar aqui um obstáculo, esse obstáculo provocará vórtices no meu fluido, e a partir da contagem do número de vórtices gerados, a frequência de vórtices gerados no meu fluido, eu consigo relacionar esse número com a vazão do meu fluido, ok? Então, como que é feito isso? Nós temos aqui essa constante de Strouhal, né, ST ou S, uma constante utilizada justamente para fenômenos oscilatórios, ok? Então, a gente consegue relacionar aqui essas duas constantes, a gente consegue isolar a velocidade nessas duas constantes, e com isso relacionar vazão volumétrica com frequência de sucessão de vórtices, dimensão do obstáculo que a gente tem, área transversal da tubulação e o nosso número, né, uma constante de Strouhal. Okay? A gente consegue relacionar aí, então, vazão com a frequência de vórtices. Okay? Então, um dado aqui importante. Essa equação, né, ela tem o número de Strouhal para o número de Reynolds. Deixa eu até separar aqui. Aqui, ó, essa observação. O número de Reynolds entre 10.000 e 1 milhão. Então, eu comecei a falar para vocês, eu relembrei um pouquinho para vocês lá de fluidos laminares e turbulentos. Nós falamos da constante de Reynolds, a gente tem aqui novamente essa constante aparecendo. Uma constante de Reynolds entre 10.000 e 1 milhão é característica de um fluido muito turbulento, ou seja, esse tipo de equipamento de medição vai ser indicado para fluidos com velocidades muito mais altas, turbulentas, ok? Então, aqui, ó, a frequência de sucessão de vórtices é diretamente proporcional à velocidade do fluido, ok? E, consequentemente, a vazão que a gente consegue relacionar, ok? Então, esses obstáculos, eles podem ter diversos formatos, seções transversais, triangulares, circulares, vai ficar mais claro aqui no próximo slide, que a gente tem uma representação aqui, ó. Alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um obstáculo circular, aqui a gente tem um obstáculo linear, nós temos aqui um triangular, né?
se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, um triangular, aqui um linear, trapezoidal, que gera esses vórtices. Aqui a gente mede a frequência desses vórtices e com isso a gente consegue medir a vazão desse fluido. É uma forma de medição bem inusitada, né? Bem diferente. Mas, principalmente para fluidos com uma velocidade bem mais alta, como já turbulenta, é uma técnica bastante interessante, ok? Mais um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, olha lá, o triangular que não ficou tão claro. Aqui esse sensor, que é o piezo elétrico, é o sensor de pressão. Não sei se vocês lembram, lá na nossa aula de pressão, a gente trabalhou com esse tipo de sensor aqui, o sensor piezo elétrico. Se eu não me engano, foi no final da aula já. Imagino que vocês estavam com fome, não sei se vocês lembram disso daqui. Mas é um sensor aqui que vai também é utilizado para realizar a medição desses vórtices. Aqui um trapezoidal, um planar, ok? Triangular aqui. Vantagens e desvantagens. Como a gente imaginava, que eu já até tinha adiantado para vocês, fluidos com comportamento turbulento. O número de Reynolds aqui, ó, maior que 10.000. Então, fluidos com uma velocidade limite mais alta, né, de 30 metros por segundo e 6 metros por segundo, respectivamente, considerando líquidos e gases. Pode operar numa faixa de temperatura razoável, suportar pressões mais altas, tem uma precisão muito boa, né, 1% aqui, mas, por ser um dispositivo muito complexo, possui um custo elevado, ele se encaixa aí nos medidores do tipo especiais, não pode ser utilizados, por exemplo, em fluidos com velocidade baixa. É indicado para fluidos com velocidade bem mais alta, ok? A manutenção é complexa, por isso também é mais cara, ok? Então, para velocidades mais altas, é o indicado, ok? Alguns medidores de vazão mecânicos, agora isso vai ser bem interessante. Então, nós temos dois tipos aqui, né, que se baseia... Que, assim, medidores mecânicos, de vazão mecânicos, eles são dispositivos que nós vamos, a partir do deslocamento de alguma peça, conseguir medir a vazão do meu fluido, ok? Nós temos dois tipos principais, turbinas e medidores de vazão por deslocamento positivo. Então, principalmente esse disco de nutação aqui é algo que a gente tem aí bem no nosso dia a dia, ok? E vocês vão ver o porquê. Bem, a turbina, ele vai consistir de um rotor, né, com diâmetro um pouco menor que o diâmetro interno da tubulação. A velocidade de rotação, deixa eu pegar um lápis aqui. A velocidade de rotação é proporcional ao fluxo volumétrico, né? A gente pode detectar para alguns dispositivos de efeito Hall. Quem está lá no laboratório, a gente viu lá um dispositivo de efeito Hall, justamente para detecção de rotação. A rotação aqui, a gente utilizando de novo, a gente pode utilizar para fazer essa contagem de rotação e relacionar isso com a vazão do meu fluido. Então, a rotação é longitudinal, né, normalmente. Essas lâminas, a gente tem uma bobina externa aqui, né, que detecta um trem de pulsos aqui. E a vazão, ela é determinada exatamente pela mesma equação, aquela com o número de Strouhal, da equação de vórtices, que a gente acabou de ver, ok? É exatamente a mesma equação. Então, aqui, a nossa constante aqui de Strouhal, a frequência de sucessão de vórtices, diâmetro, né, da dimensão do obstáculo, a área transversal da tubulação e a nossa constante, que é o número de Strouhal, que é adimensional, que é relacionado com a vazão. Vantagens e desvantagens. Altíssima precisão. Um dos equipamentos que tem uma maior precisão aqui. Esse e o próximo equipamento também. As engrenagens ovais também possuem uma precisão muito boa, na ordem de 0,2. Alta repetibilidade e confiabilidade, né? Um instrumento preciso. Maior rangeabilidade entre todos os instrumentos de vazão. E tem uma saída bem linear. É uma vantagem muito grande. Mas como tem uma peça móvel, né? Pode haver desgaste, folga. É um problema para manutenção, para troca de peça. Se tiver uma velocidade acima do suportado,
pode ser danificado, então não é para velocidades tão altas. Não se aplica, tá vendo aqui, ó, justamente o que eu acabei de falar, a velocidade, altas velocidades, ó, medição de vazão em altas velocidades. E possui um custo elevado, né, em função de toda a sua construção, manutenção, os componentes aí, ok? Engrenagens ovais e os discos de nutação, que são equipamentos de deslocamento positivo. São equipamentos que a gente tem uma relação bem definida entre o volume do fluido, que vai passar aqui pelo medidor, e o acionamento de um dispositivo de medição, ok? Então, para cada unidade que atravessa o medidor do dispositivo, ele é acionado algum número de vezes. E esse medidor apresenta um fator que a gente consegue determinar a vazão em volume. Traduzindo isso, se vocês estão vendo aqui essas engrenagens, aqui tem um desenho do medidor real, né? E aqui um esboço, um esquema do princípio de funcionamento. Então, nós temos aqui a nossa vazão, nosso fluido passando. Esse fluido vai fazer uma pressão aqui, vai provocar um deslocamento dessas engrenagens, ok? À medida que ele vai passando, ele vai provocando um deslocamento. Para cada tipo de medidor de engrenagem oval, nós temos uma constante que vai me falar o seguinte: olha, para cada volta que o meu conjunto de engrenagens der, eu tenho uma vazão relativa a X metros cúbicos por segundo, por exemplo, ou centímetros cúbicos, a unidade que for mais indicada. E com isso, nós temos um contador que vai contar o número de voltas, e com o número de voltas, para uma unidade de tempo, por exemplo. Melhor, tem um exemplo aqui no próximo slide, exatamente aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui, suponhamos que nós temos esse fator aqui, 20 centímetros cúbicos para cada volta completa dessas engrenagens aqui, ok? Então, se o medidor der 10 voltas em 1 minuto, quer dizer que a vazão vai ser 200 centímetros cúbicos por minuto. Então, 10 voltas, 10 vezes 20, 200 por unidade de tempo, minutos, ok? Alguns exemplos aqui, alguns desenhos representando aqui o dispositivo, que é o dispositivo fechado, né? Aqui uma representação justamente do slide anterior, do disco de engrenagem oval. Ele é um dos mais precisos, é principalmente utilizado para medições de vazão muito pequenas. Tem aí, como eu disse para vocês, o anterior ele tinha uma precisão de 0,2, aqui a gente tem uma precisão aí, ó, fundo de escala de até 0,1%. Muito preciso e utilizado para vazões menores, ok? Discos de nutação, algo que faz parte da nossa realidade aí, no nosso dia a dia, e ninguém faz a menor ideia, ninguém é muita gente, né? Ou melhor, gente de menos. A maioria não conhece esse dispositivo. O disco de nutação é um dispositivo muito comum aqui, ó. Uso de hidrômetros, medição de vazão de água, de consumo de água na nossa residência. Aqui até um exemplo de um hidrômetro aqui aberto. Como que é o funcionamento dele? Ele é um dispositivo também de deslocamento positivo, ou seja, vou deslocar alguma coisa, a partir desse deslocamento, da contagem desse deslocamento, eu vou conseguir medir a vazão ali. Então, ó, nós temos aqui, como se fosse o nosso medidor, nós temos o fluxo entrando aqui, deslocando essa peça e saindo aqui. A partir desse deslocamento, a gente consegue realizar a medição de vazão no nosso dispositivo, ok? No próximo slide vai ficar bem mais claro, porque aqui a gente vai ter ele aberto. Exatamente, aqui. Essa figura aqui, ó, eu acho ela excelente, que é o disco de nutação aberto. O fluxo entra aqui, esse disco, ele vai, né, oscilar, se movimentar, ele é solto aqui. Aqui, ó, nós vamos ter aqui esse movimento nesse sentido, assim, à medida que for circulando, né? O fluido entra aqui, abaixa o disco, depois vem para cá, sobe. Então, esse é o nosso disco de nutação aberto, ok? Um desenho aqui que é muito interessante, é justamente de um hidrômetro aberto, ó. Nós temos aqui o fluido
entrando aqui no meu disco de dilatação, vai fazer esse movimento, vai abaixar esse disco e o fluido vai sair por aqui. Ok? Aqui, ó. Esse mesmo dispositivo, ele está desenhado aqui explicitamente aqui. É um hidrômetro. É assim que nós realizamos a medição de água, ok? Nos nossos dispositivos. Agora, basicamente, gente, é até um adendo às nossas aulas. Alguns medidores aqui que a gente utiliza principalmente para vazão mársica. A gente está falando muito de vazão volumétrica, né? Ao longo das nossas aulas de vazão, sobre vazão volumétrica. Mas há também a vazão mársica, ok? Então, a gente tem equipamentos específicos que vão realizar esse tipo de medição de vazão. Pela característica do fluido, às vezes a gente precisa da vazão mársica. E a gente consegue associar também com a vazão volumétrica, se a gente tiver a vazão mársica. Então, nós temos medidores térmicos. Basicamente, transferir calor para o meu fluido, né, o material, medir essa variação de temperatura antes e depois, e com base nas propriedades desse material, eu consigo relacionar com a minha vazão mársica. E por efeito Coriolis, nós vamos ver aqui com mais detalhes também. Primeiro, os térmicos. Justamente aquilo que eu falei para vocês. Uma quantidade de energia fornecida, normalmente através de uma resistência, que a gente vai aquecer esse fluido, esse material. Eu vou medir a variação de temperatura antes e depois. E com base nessa variação, eu tenho aqui a potência que eu estou fornecendo, é um valor que eu tenho. Nós temos o calor específico associado ao fluido, então nós temos esse dado, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer esse dado em relação ao fluido. Nós temos a diferença de temperatura que é medida e com isso a gente consegue obter a vazão mársica, unidade de massa por tempo, ok? Um bem conhecido aqui, inclusive eu vou mostrar o dispositivo, uma foto dele aqui mais à frente, é o anemômetro de fio quente. Fica como curiosidade aí quem quiser pesquisar a respeito dele. É bem interessante a forma de funcionamento desse dispositivo, ok? Então, alguns exemplos aqui, ó, até do anemômetro mesmo que eu acabei de falar para vocês, anemômetro de fio quente. Bem, para vocês que achavam aí que a ponte de Wheatstone era um aprendizado inútil das aulas de circuito, é muito utilizado em sensores, pessoal. Principalmente em sensores que a gente tem variação de resistência ou que a gente trabalha com resistência de alguma forma, a gente utiliza a ponte de Wheatstone para detectar essa variação, provocada por essa resistência, variação de resistência. E aqui nós temos o tratamento aqui desse sinal e logo a aquisição de dados, ok? Então, aqui, colocando um pouquinho da aula de instrumentação eletrônica aqui no meio da nossa aula, ok? A gente, inclusive, no laboratório, quem fez semestre passado, a gente trabalhou com uma prática relacionada a esse dispositivo. Quem está fazendo comigo agora, a gente vai trabalhar. E quem for fazer no próximo semestre também, a gente vai ver junto isso daqui, é uma prática relacionada a isso, ok? Então, um exemplo aqui, um outro exemplo, né? Agora com calorímetro. Nós temos aqui, medindo a temperatura antes e depois, o instrumento de aquecimento do meu fluido e a diferença de temperatura medida. Então, sempre baseando nesse princípio de funcionamento. Todos os instrumentos térmicos para medidores de vazão mársica funcionam dessa maneira. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um calorímetro aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, onde eu estou medindo a temperatura antes e a temperatura depois, ok? A gente vai verificar justamente essa variação de temperatura. Nós temos dois exemplos aqui, ó. O anemômetro, inclusive, também, né? Tem uma foto do anemômetro aqui no slide seguinte, mas aqui também está o anemômetro, como exemplo, ok? Inclusive, próximo slide aqui, ó, anemômetro de fio quente, mesmo princípio de aquecimento e de variação de temperatura e obtenção da vazão mársica em função dessa variação do calor específico do meu fluido. E dentre os dispositivos que nós temos aí para medição de vazão,
Talvez esse seja o mais complicado de se entender, o mais diferente, né? Por assim se dizer, que se baseia exatamente no efeito Coriolis. O que é o efeito Coriolis? Uma massa se deslocando a uma velocidade VF, né, em relação a um sistema, no caso, por exemplo, movimento de rotação com velocidade angular da Terra, é submetida a uma força F de acordo com a equação. Nós temos aqui... Agora vai ficar um pouco assim, não, vai ficar um pouco confuso, na verdade vocês só vão entender quando a gente começar a ver o esquema do medidor, que aí vai fazer mais sentido. Porque só falando assim, a gente não consegue determinar o que é esse efeito Coriolis. Mas qual que é o princípio de funcionamento dele? Vou gerar uma aceleração, que a gente chama de aceleração de Coriolis, para medir a massa, né, pela detecção do momento angular. Eu quero calcular isso aqui. Com base no momento angular, eu consigo calcular aí a vazão mássica do meu dispositivo. Okay? Então, nós temos tubos sensores de medição e nós temos transmissores associados a esse tipo de medidor. Okay? Então, os tubos eles são submetidos a uma oscilação, isso aqui é muito importante, ficam vibrando na frequência natural e qualquer fluido que, né, passar por esse tubo em vibração vai estar submetido ao efeito Coriolis, né, que vai causar uma deformação a qual vai ser possível medindo o momento angular. A gente vai verificar essa deformação através da medição do momento angular. A formulação, a gente vai colocar no próximo slide, tem a formulação aqui. Okay? E aí, essa torção ela vai ser captada e gera tensão em formato de ondas senoidais. Eu sei que não é claro e que é muito estranho pensar nisso daqui, mas assim, nossa, mas que porcaria é essa de efeito Coriolis? De onde surgiu esse efeito? Que coisa estranha, a velocidade da Terra, o que a velocidade da Terra tem a ver com isso daqui? Vai ficar mais claro quando a gente vê as fotos. Não se preocupem. Segurem a ansiedade, a emoção. Próximo slide a gente já vai conseguir ver essa foto e vai ficar mais claro. Mas olha só, antes a gente tem que ver a equação também. Então, aqui, ó, o efeito Coriolis, que é a força de Coriolis, ó, essa daqui, onde aqui é a massa do meu fluido na seção, né, reto do tubo, a velocidade angular do fluido e a velocidade linear do tubo. Essa que interessa pra gente em termos de vazão, né? Como que a gente mede momento de torção? Com isso daqui. Opa, tem um F aqui, tem um F aqui, né? Se eu substituir essa variável F na equação acima, aqui, relacionar, eu consigo calcular esse momento de torção, que é em função até do ângulo aqui e tudo mais. É esse momento de torção que a gente vai utilizar para calcular a nossa vazão mássica. Aqui, ó. Agora sim, ó. Aqui, justamente, relacionando aqui a nossa vazão mássica, justamente com a minha equação de momento. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Minha equação de momento, que a gente acabou de calcular. Esse é o meu dispositivo, onde esse dispositivo está fazendo esse movimento, ele está sofrendo uma trepidação. Tá vendo essas forças aqui sendo aplicadas nele? Provocando essa distorção e essa rotação, essa força aplicada, né? Que vai deformar, entre aspas, o meu fluido. Vai ficar assim, não sei se tá claro ficar rabiscando assim, né? Mas é um movimento para cima e para baixo desse tubo, tremendo ele. Então, aqui, ó, agora fica um pouco mais claro. Ali no slide anterior a gente tinha um esquema simplificado. E aqui nós temos o dispositivo mesmo. Então, olha só, nós temos aqui uma bobina de vibração para fazer essa parte do tubo vibrar, provocar essa distorção para a gente calcular o momento para conseguir calcular a vazão mássica. É uma coisa totalmente complicada e assim trabalhosa? É sim, é um dispositivo que tem um fundo teórico mais complexo em relação aos outros, muito diferente o princípio de funcionamento. Vocês podem ver que tem muito mais peças associadas, peças mecânicas associadas aqui. Aqui está o meu líquido, ó, pra vocês terem ideia, a minha vazão do meu dispositivo. Então, o líquido vem aqui, depois passa aqui, então desvio, né? Tem a perda de carga, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui fica bem claro. Por exemplo, aqui a gente tem um desvio.
Então, é um dispositivo inusitado mesmo, tá, gente? Então, é diferente. Fiquem tranquilos, tá? Já coloco de antemão para vocês. Eu coloco esse dispositivo aqui como uma curiosidade para vocês, mas eu nunca vou perguntar numa prova para vocês sobre explique o efeito Coriolis. Porque, assim, é um equipamento muito específico, tem aplicações muito específicas. Não faz sentido eu querer que vocês guardem todos os equipamentos. Você já deu para perceber pela nossa última prova, né, semana passada, que eu não vou ficar cobrando detalhes pequenos a respeito. Eu vou cobrar principalmente o principal princípio de funcionamento associado aos principais equipamentos, os mais utilizados, que eu tenho consciência que são os mais utilizados, ok? No mercado. Não vou ficar de picuinha com vocês. Um exemplo aqui, ó, aqui de um tubo. Esse aqui é bem mais antigo, tá, gente? Esse aqui é da década não, né? Século passado, século retrasado, não, século retrasado é demais, né? Mas é bem antigo mesmo, bem rudimentar o princípio dele, ok? Então, por fim, nossos últimos tipos de medidores, né? Que são medidores de vazão para canais abertos, né? Nós temos córregos, rios, e aos quais a gente eventualmente quer medir a vazão desses fluidos, que estações de tratamento, de esgoto, por exemplo. Então, qual que é o princípio aqui desses medidores? Medir vazão de líquidos que escoam por gravidade e tem uma superfície livre. Ao contrário de todos os outros que a gente mediu até agora, onde a gente precisava de uma tubulação, o quê? O fluido circulando por uma tubulação totalmente fechada. Então, agora o princípio aqui é o oposto. A gente vai estar num ambiente aberto, ok? Então, vamos começar aqui primeiro com os vertedores, que através da medição da altura aqui estática do fluxo do reservatório, eu consigo fazer uma relação com a vazão. Olha só, nós temos a medição aqui com uma boia, indicador de nível com uma boia, e o fluxo aqui. E nós temos aqui, ó, equações que vão relacionar o quê? As alturas relacionadas a cada tipo de vertedouro. Eu posso ter um retangular aqui, por exemplo. Posso ter um triangular. Aqui, esse aqui é o triangular com abertura de 90 graus. Posso ter o trapezoidal, onde nós temos aqui nossa vazão. O L é a soleira, o bordo inferior da abertura. E o H é a carga hidráulica, é a altura. Ok? Não se preocupem com formulações, ok? O importante aqui é saber o seguinte. Olha, nós temos alguns dispositivos de medição de vazão para canais abertos. Quais são eles? Vertedouro, nós vamos ver aqui calhas de Partial também. Não se preocupem com a equação, ok? Os vertedouros, eles têm uma limitação, que eles precisam do seguinte, de um trecho retilíneo com no mínimo um comprimento de 10 vezes a largura dali do córrego, do dispositivo do rio, enfim, do vertedor. 10 vezes o comprimento daquele dispositivo ali de uma margem a outra, a jusante do meu dispositivo de medição. Eu preciso de um grande trecho aí retilíneo, ok? A gente tem essa diferença. O que na calha de Partial a gente não precisa, já é um tipo diferente. Que é exatamente um tipo de Venturi aberto, ok? A altura estática do fluxo, a gente estava falando lá de pressão estática e pressão dinâmica, pois muito que bem. Nós temos aqui agora o tubo de Venturi retornando. E eu não sei se vocês lembram, quando a gente verificou, conhecer o tubo de Venturi, nós tínhamos um dispositivo onde a gente fazia um estreitamento, né, um gargalo, e media a diferença de pressão diferencial antes e logo depois.
E a partir dessa pressão diferencial, a gente tinha as velocidades variando também. E com isso, a gente conseguia detectar a vazão. Aqui é o mesmo sentido. Não vai ficar claro aqui, essa visão, assim, esse corte lateral, e esse corte aqui de cima não tá, essa visão não tá tão boa, mas exatamente a gente tem um estreitamento desse canal para realizar a medição. E aqui tem a vantagem, né? Não precisa daquele trecho retilíneo pós estreitamento, que consegue medir fluidos com sólidos em suspensão. Aqui na próxima foto vai ficar mais claro esse estreitamento. Olha só, a visão de cima, ok? Então, nós temos o nosso fluxo aqui, ó. Aqui é a montante, a jusante, montante antes e jusante depois. Ao nosso estreitamento aqui, ao nosso gargalo. É o tubo de Venturi visto de cima, né? Praticamente. Nós temos o medidor aqui dessa altura H0, que é o que a gente precisa aqui para fazer a nossa relação, ó. Relacionando vazão e essa variável medida aqui. Ok? E um detalhe importante, né? Muitas vezes a gente mede a altura dessa água em um ponto situado assim a 2/3 desse canal. Aqui, ó. Se a gente dividir em 3, aqui nós temos, ó, 2/3 e aqui 1/3, ok? Né? Então a gente é recomendado essa técnica de medição, implementar esse medidor a 2/3 aqui de distância antes desse gargalo, que aqui é uma calha de Parshall. Exemplos aqui para vocês, exatamente aí, né? Não dá pra, nesse visual aqui a gente não consegue ver, mas de cima naquela figura estava bem claro, né? Esse gargalo aqui provocado para a realização dessa medição. Aqui uma calha de Parshall construída, né? Aqui também um gargalo provocado, do fluidos abertos aí. Okay? Então nós temos vertedores e calhas Parshall para medição de fluidos em canais abertos. Ok? Então, gente, por fim, a gente encerra esse conteúdo de medição de vazão, ok? É um conteúdo extenso. Como prometido para vocês, a aula hoje um pouco mais curta, né? A gente falou de muita coisa na aula passada. Eu vou colocar a lista para vocês, a lista de exercícios referentes a, né, instrumentos aí de medição de vazão. Colocarei para vocês logo após que eu encerrar a gravação desse vídeo. E qualquer dúvida, a partir da próxima semana, não terei congressos nem cursos, acabou-se tudo, então nós teremos assim, aulas normais, ok? Os imprevistos acabaram. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu vou comentar em aula também, mas é importante eu comentar aqui. Ao corrigir as provas, já lancei as notas lá para vocês, inclusive, eu notei uma dificuldade em colocar, né, em referenciar, não é referenciar, mas em explicar essa questão de saídas padronizadas e não padronizadas do sensor, do transmissor e do conversor. Então, eu acho importante frisar isso aqui, porque eu acho que vocês ficaram com essa dúvida, porque muita gente errou na prova, ok? O sensor, eu acho que muita gente acertou. O sensor, nós vamos ter uma entrada que é não padronizada, lógico, porque eu estou medindo alguma coisa, não necessariamente é padronizada. Então, é uma entrada não padronizada. E os nossos sensores, eles têm característica, em geral, de não ser padronizados. Essa padronização, ela vai acontecer no meu transmissor. O meu transmissor vai padronizar, vai condicionar esse sinal, vai amplificar se necessário, vai tratar contra ruídos, vai passar alguns filtros. É no transmissor que isso acontece, nos transmissores inteligentes que nós temos hoje. Então, o sensor tem como característica entrada e saída não padronizados. A saída do transmissor, do sensor não padronizada, entra no transmissor. Então, no transmissor eu tenho uma entrada não padronizada e após o transmissor eu tenho uma saída padronizada, ok? E aí, no conversor eu tenho entrada e saída padronizada. O conversor, pessoal, ele não vai tratar de fazer condicionamento do meu sinal, esse tratamento do meu sinal. Ele vai fazer algum tipo de conversão, seja uma conversão, por exemplo, muito comum na indústria, por exemplo, de corrente para pressão. Vou transformar uma unidade em outra.
Eu não vou trabalhar com condicionamento e padronização de sinais. O conversor não é utilizado para isso. O conversor é para converter uma unidade em outra. Ou eu estou trabalhando com corrente, quero trabalhar com tensão, ou um conversor tensão, corrente, corrente, tensão, ou um conversor IP, PI, né? Corrente, pressão, pressão, corrente. Eu vou transformar uma variável em outra, não vou padronizar nada. Então, a resposta correta na prova era o sensor com uma entrada e saída não padronizada, o transmissor com uma entrada não padronizada e uma saída padronizada, e o conversor com entrada e saída padronizadas, ok? Vou colocar isso em sala, na nossa aula. Vou falar pessoalmente com vocês na próxima semana sobre isso também, para deixar isso claro. Eu notei essa dificuldade ao longo das provas. Muita gente errou, principalmente essa questão do transmissor e do conversor, ok? Confundiu o comportamento do sinal nesses dispositivos, ok? E bem, quem chegou e quem ficou ouvindo minha falação até agora, com esse slide parado, pode colocar aqui no comentário do vídeo, assim, professora, eu assisti até o final. Pode colocar antes da prova também, viu, gente? Importante assistir, não importa quando. Não necessariamente eu vou ficar chateada se vocês colocarem isso, sei lá, na madrugada antes da prova. O importante é assistir. Tentar gravar o máximo de coisas possível, né? O máximo de coisas possíveis do conteúdo. Então, quem assistiu até aqui, coloca aí que a gente pode trabalhar com isso. A gente pode... Vou pensar em alguns pontos extras para quem ficou até agora no final ouvindo a minha falação. Vamos pensar aqui quem ficou ouvindo a minha falação até o final do vídeo, coloca aí, professora, eu assisti até o final, eu vou ter uns pontos extras para distribuir para vocês, ok? Tenho que, né, prestigiar quem aí está conseguindo ouvir minha falação nesse vídeo, ok? Então, abraço a todos, quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu estou à disposição.